Então, oi Amanda, tudo bem? E aí, André, você estava dizendo que está indo bem o andamento do curso? Ah, eu acho que tá indo sim, viu? Que Tô legal, gostando. legal, legal. É, você é o que está mais na frente, né? Então você está me fazendo descobrir todos os gaps, os buracos que tem aí na programação da atividade. Sabe o que eu ia dar de sugestão pra você, Sim, professor? claro, vamos lá. De você tentar colocar o fórum antes das atividades. Não Antes, sei se por que você ficaria pensou legal. nisso? Porque eu pensei que, no caso, eu tive dúvida duas vezes naquela atividade. Eu lembro que se você viu ali, que até te mandei e-mail Aham, achando aham, que era erro de correção, mas depois eu vi que era sim, erro meu mesmo. Que seria legal o fórum ser antes, porque aí eu poderia trocar ideia com outras pessoas que estivessem ali na atividade. entendi. Falando, ó, eu tô com dificuldade aqui nessa parte, aí até alguém poderia me auxiliar, de vez em ser você às vezes. Então, mas aí o problema que a gente queria é que no seu caso, agora algumas pessoas chegaram onde você está, né? Mas porque eu acabei me enrolando aí nos últimos dias e não consegui manter a imediaticidade do feedback. Mas esse é um problema que você teria, né? Porque poucas pessoas chegaram onde você está. Sim. Então, eu não No sei caso, se isso resolveria nesse sentido. no caso, eu cheguei porque eu fiz um cronograma bem legalzinho aqui para dar andamento na atividade. É, Eu, é. eu coloquei ela para fazer de segunda e terça as atividades do seu curso. Sim, Então, toda legal. hora tem um horário que eu paro e eu programo. Eu programei desde o início, porque se eu parasse e falasse, ah, não, eu vou deixar para tal dia para fazer, e não colocasse na minha, como se fosse agendinha, assim, eu Sim. nunca ia dar continuidade no curso. Não, legal que você está E fazendo isso. Tem muita gente que eu acho que ainda nem começou. Muita gente não, mas algumas pessoas ainda nem começaram. eu fiz isso com todos os cursos. Legal. Eu fiz uma planilha no Excel. E aí eu coloquei todos os cursos. E aí eu vejo que tipo, eu consigo dar andamento na matéria certinho, consigo entender o que cada uma matéria está passando. Legal. Então eu achei bem legal. É a forma que eu tenho para estudar, entendeu? Sim, e você está indo bem, assim, a sua compreensão tá legal. Você tá pegando. E agora, daqui para frente, na 4 e nas unidades 5 e 6, né? Elas são unidades de mais discussão, né? Vai ser uma unidade com, basicamente, se não me falha a memória, só de fórum, só de fórum. Que a ideia, e agora vocês têm um número limite, um número mínimo, né, de texto para escrever que eu estou pedindo. Então a ideia agora é que vocês escrevam um pouco mais. Sim, sim. Né? Então a ideia assim, é Entendo. que vocês façam 3 comentários, escrevendo, se não me engano, eu não lembro exatamente quantas palavras são, mas alguma coisa em torno de 500 talvez. Então é para escrever um pouco mais mesmo, e a ideia é gerar um pouco mais de discussão. Mas no último fórum que eu já dei, que eu consegui entrar e responder todos os tópicos pelo menos, tem aparecido discussões bem legais. E assim, o fórum ele pode continuar, né? Ele não precisa ser. é, quem já passou não precisa mais voltar, né? A ideia Sim, é que vocês possam entrar, que vocês possam continuar usando esse espaço para trocar ideia. eu tive essa ideia porque, tipo assim, nessa última unidade A4 eu tive bastante dificuldade para desenvolver o meu texto mesmo, que eu Entendi. percebi. Até que Eu acho que ela é acho que que. na terceira tentativa que eu entendi qual que era a ideia do texto, que era para mim colocar um plano de ensino e mostrar através disso quais seriam os comportamentos objetivos que eu teria no final do curso, da matéria, no caso. Exato, exato. É isso. Bom, a gente tem o grupo de WhatsApp, mas o grupo de WhatsApp está sendo usado mais para a gente tirar dúvidas, né? Dúvidas não, mais para comunicar que terminou e tal. Eu vou lá. Felizmente a gente não está tendo mais problemas no AVA, então isso está indo bem. Mas aí o pessoal tá usando mais para avisar que fez a questão que precisa de avaliação, né?
Isso para mim está sendo ótimo, porque aí eu consigo saber que eu tenho que ir lá dar os feedbacks e tal. Mas o grupo de WhatsApp ele pode ser usado para isso, os fóruns, e a gente tem as aulas de terça, né? Que é um momento para isso também. Para Aula de discutir terça? De hoje, segunda. de hoje, segunda. Toda hora eu estou falando terça-feira. Desculpa. De hoje. Para discutir essas questões, para extrapolar, para tirar dúvidas, não só da atividade em si, mas do conteúdo, né? Então, aí eu conversei, minha namorada também faz o fiscal, eu falei pra ela, falei, nossa, eu não entendi essa parte aqui. Eu falei assim, segunda-feira eu converso com ele, né? Sim. Aí eu fiquei instigado, falei, não, vou enviar um e-mail, quero saber agora. Ele acabou respondendo, eu falei, entendi agora. Então, eu estou tentando ser mais rápido nisso, assim. A minha ideia inicial era que o próprio computador o próprio AVA fosse dando os feedbacks, mas não dá. Então eu desisti disso e estou tentando me reorganizar agora para conseguir acompanhar de mais perto, né? Dá um pouquinho de trabalho, mas assim, são 8 semanas, né? E a universidade deu uma condição mais favorável para isso, né? Então, estou tentando agora me reorganizar para isso. E aí agora eu estou acompanhando direitinho, quero ficar mais... E aí sim, claro, o contato, a minha intenção é responder todos os contatos que eu recebi. Às vezes é difícil, porque vocês são 37 e essa questão do próprio ritmo, cada um está num lugar diferente. Então, às vezes eu preciso saber qual é a questão, eu preciso voltar para lembrar exatamente qual é a questão, eu preciso ver lá na plataforma. E aí tem tanto dúvida ligado à compreensão da questão, quanto dúvidas ligadas ao uso da plataforma. Então tem bastante demanda. Mas no geral acho que está indo bem mesmo, né? Quanto tempo você tem demorado em cada unidade? Você tem ideia? Eu geralmente faço em uma semana uma unidade. Geralmente faço uma semana. Foi o que eu planejei mesmo. Mas é porque eu faço segunda e terça. E eu dedico um tempo bem grande, se você for ver. Sim, E na quarta-feira eu só tenho uma aula, que é de Química Orgânica. E aí depois, a noite inteira eu tenho livre. Então, praticamente, se eu não tenho o exercício dessa matéria, eu já parto para a sua. Certo. Então, é a noite inteira ali fazendo a unidade, entendeu? Então, fora segunda-feira. Então, cada unidade você tem feito na segunda, terça e, às vezes, parte da quinta? Não, na segunda e na quarta. Na segunda e quarta. Desculpa. Tá. E segunda e quarta. Quando eu não venho para monitoria, que eu não tenho dúvida, então, esse tempo que era da monitoria, eu dedico ao curso, à unidade. Entendi. E na quarta-feira eu faço a mesma coisa, eu dedico à unidade também. Certo. Tá, mas aí cada dia uma unidade ou cada dia ou cada semana uma unidade, mais ou menos? Cada semana. Entendi. Então são praticamente 2 dias aí da semana para uma unidade. Só que são bastante horas ali dedicadas a essa unidade, entendeu? Entendi. É porque eu estava um pouco em crise, porque quando eu olho o relatório, tá lá, 1 minuto e meio. Não, porque eu faço no Word. É isso, isso que eu fiquei... Se você olhar o último, 15 segundos que eu respondi. E o primeiro é 36 minutos, que eu fiquei bastante... Nesse daí eu escrevi no AVA. Mas o último, eu escrevi no Word, porque às vezes eu prefiro escrever no Word e passar para lá depois. Isso é melhor mesmo, porque se der algum pau no sistema, às vezes ele desloga, sei lá como que fala, mas ele... Sei lá, às vezes ele fecha e perde o texto. Entendi, então, porque eu estava meio em crise com isso, mas será que está atividade extremamente... Eu não queria fazer, obviamente, nada muito complexo. Então, eu não queria que vocês ficassem quebrando muito a cabeça. Eu queria que vocês tivessem essa experiência de passar pelo PSI, passar pela instrução programada. Então, eu queria mais que vocês tivessem essa experiência e compreendessem a teoria que está por trás disso, né? Mas que vocês não tivessem que quebrar muito a cabeça, porque é uma questão mais experimental, a gente está conhecendo o sistema, a gente está aprendendo a usar o AVA, então tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e eu não quis exigir muito, mas eu Para fiquei quem está fazendo o curso
o curso certinho, vai percebendo que vai aumentando a complexidade ao longo do curso. Mas Certo. eu penso que é algo normal, que é algo Sim, normal do sim. curso. Não, legal, legal, É legal. que nem quando eu tava nos exercícios da máquina de screener e os outros, foi uns exercícios mais fáceis, dava para perceber que era mais fácil, até porque se aplicou o método, né? Você acabou me Sim, falando, você aplicou o método do Skinner. Mas quando você vai evoluindo, chega agora no PSI, depois passa para ser unidade 4, você vai percebendo a complexidade aumentando um pouquinho. sim. Legal. Mas não é nada que fique que o aluno desista, sabe? Que faça o aluno desistir. Legal. É algo adequado. Legal, que bom, que bom, que bom. Obrigado pelo feedback. Eu estava meio em crise com isso. Agora, no quinto, no 5, na unidade 5 e 6, muda um pouco a cara da discussão. A minha ideia é ir para questões mais culturais, de valores na educação, coisas desse tipo, né? Então, a minha expectativa, na verdade, no meu plano inicial, na unidade 5 e 6, as últimas unidades, seria um momento para fazer um debate, discussão. Só que a instrução que a gente tem recebido da universidade, pelo menos do DEPSI, é que a gente evite fazer avaliação que exija a presença, que a gente não faça. Que a gente evite, né? Sei lá, avaliações presenciais nesse sentido, assim. Porque se Você alguém fala tiver. tipo seminário, essas Seminário. Eu coisas. queria fazer um seminário. Mas é isso, assim, se alguém tiver problema com a conexão, vai perder nota. Então É complicado. o departamento está sugerindo que a gente não faça esse tipo de avaliação. E aí eu substituí pela essa ideia de fórum, né? Então não sei exatamente como isso vai rolar, mas a ideia é que vocês participem mais, que vocês escrevam mais, né? E aí é isso, esse horário de aula é sempre um horário que a gente pode extrapolar, discutir mais, pensar além do texto e também tirar dúvidas, voltar para o texto, alguns aspectos que vocês queiram pontuar. Então é a parte mais social para a gente discutir, né? Sim, sim. Mas é isso. E aí eu vi agora que você refez a atividade 2, não é isso? Isso, tanto é que se for olhar é 15 segundos, se eu não me engano. Mas é porque eu tô com 36 está falei, aqui, segundos. 36? É, Então, eu copiei, eu catei do Word, copiei e colei ali de volta, né? mas na anterior tá 15 mesmo. 15 Tá minutos e 15, 40, 15 minutos. 15 minutos. Ah, É. E aí, eu tenho, porque eu tenho mais 3 trabalhos aqui para corrigir. Eu tava vendo isso agora quando você entrou. E aí, Amanda, tem um texto seu também, né? Eu acho que o meu já foi corrigido já. Já foi corrigido? Sim, eu já tô na unidade 4. Então, dessa unidade 4 mesmo, atividade 2. Ah, eu não fiz ainda. Tá, Eu só tá. abri a atividade pra ver como que era. Entendi. Eu abri a atividade, daí acho que aparece, não sei se apareceu o que eu fiz, mas eu só entrei pra ver como é que era. Não, agora que eu estou vendo com calma, está escrito em progresso. Então é isso mesmo. Você só entrou, mas você não enviou a sua resposta. Não, eu ainda tô fazendo a leitura do texto. Certo. Entendi, entendi. Você conseguiu entender o que eu pedia no texto, na questão? Eu acho que sim. É pra gente pegar um plano de aula que é pra anexar lá na atividade, né? Isso. Mas tem mais coisas. Aí depois tem uma pergunta. Você chegou a ver a pergunta? Acho que não. Eu entrei Tá. só por cima, assim, pra ver a cara da atividade. Eu nem olhei Entendi, muito bem o entendi. que era. Tá. É porque a atividade, o André estava me contando que ele teve dificuldade de entender o que era estava sendo pedido. Né? Uhum. Então, assim, a pergunta é para você, de certa maneira, relacionar o texto, o conteúdo do texto, com o plano que você selecionar. Entendeu? Então, assim, você vai usar o conteúdo do texto sobre condição de ensino e comportamento objetivo, mas você vai precisar identificar o comportamento objetivo e as condições de ensino no plano de ensino que você selecionar, entendeu? Sim.
E não necessariamente isso vai estar muito claro no texto. Então você precisa, de repente, fazer algumas adaptações, usar as informações do plano de ensino para responder a questão. Então você vai ter que fazer essa relação. Uhum. Tá? Eu acho que eu entendi o que é para fazer. Se surgir alguma dúvida, eu entro em contato. Ah, perfeito. Fique à vontade. Oi, Roseli. Deu certo a questão lá, a correção da questão? Oi, professor. Não, ainda eu entrei agora, não deu. Não deu? Não liberou ainda? Não. Aí eu não tô conseguindo avançar, né? Calma lá. Então, na verdade, foi alguma... Eu esqueci, você tinha respondido há tanto tempo já isso, e eu, nessa correria, eu confesso que eu deixei passar. Mas, vamos lá, vamos tentar ver o que está acontecendo. Me ajuda Eu quero lá. pegar um dia para responder, né? Mas física é igual o seu método, né? O de física. Certo. E eu tô avançando, né? A gente já tá no 6º tópico e a prova já é agora, segunda-feira. E a lista para fazer, né? Os questionários para responder. Mas o seu é o mesmo método, não tô conseguindo. Então, eu não sei o que aconteceu, porque você finalizou a questão? Então, porque eu tava mexendo, né? Porque como é dissertativa, né? E da outra minha é modo teste, né? Certo. E o outro usa aquele class, outro professor. Aí eu fui mexendo, né? Aí eu fui pulando as alternativas, lendo, né? Depois que eu li o artigo, primeiro baixei o artigo. Isso. Aí eu li o artigo, tudo, e depois fui pro questionário. Aí eu fui vendo só as perguntas e copiando, né? Pra mim depois ver a resposta no artigo. Sim. E quando eu pulei e cheguei na quarta, eu achei de responder logo a quarta, né? Tentei primeiro a 1 pra mim testando, né? Só uma tentativa, né? De cada. E não era. Aí eu fui vendo as perguntas, tudo, e chegou na quarta eu fui responder, né? E deu ok, né? Aí quando eu fui pra voltar para as anteriores para responder, não deu mais. Aí eu fiquei fazendo várias vezes a quarta pra ver se não deu problema, né? E dava certo, mas não retornava a outra. Para mim aqui, Roseli, aparece como atividade em progresso. Ou seja, eu acho que você não concluiu a questão. Pela conversa que eu tive com algumas pessoas da turma na semana passada, para você precisa concluir a atividade para você conseguir voltar na primeira questão, entendeu? Então, assim, deve ter algum botão chamado finalizar a tentativa, finalizar a questão, ou enviar a questão, alguma coisa assim. Sabe que eu fiquei com medo? Porque quando eu fui mexendo tudo, né? Aí dizia bem assim, ó, pra finalizar tudo, enviar, e apareceu a mensagem assim: se você mandar uma vez, você não tem como retornar pra responder. Eu fiquei com medo. Não, você tem sim. Isso é até uma característica então é isso, eu preciso finalizar a primeira etapa, aí voltar de novo. Não, sim. Essa é a ideia do curso, entendeu? Você só avança quando faz tudo. Então, as tentativas são ilimitadas. Só que aí, essa é uma questão de configuração que eu já não consigo mais mexer porque eu tenho o risco de perder todas as respostas de quem já passou por essa atividade. Então, eu não consigo mais mexer nela. Mas aí, qual que é a questão? Você precisa enviar, aí eu recebo lá a notificação de que você concluiu, mas você consegue voltar e ir refazendo sempre. Esse não é um problema. Tá. Aí para enviar tudo, eu vou enviar tudo então. Pode enviar. Se acontecer algum problema, aí a gente vê um jeitinho de você voltar. Mas assim, vocês não têm nenhum tipo de penalidade por isso, tá? Isso é uma característica do curso. Ou vocês têm 10 ou vocês não avançam no curso. Então, vocês não têm nenhum tipo de penalidade por isso. Tá joia? Então... então eu vou revisar agora. Isso.
Você já enviou? Já. E aí, o que aconteceu? Me conta. Aí agora foi de novo. E... agora apareceu sim, pra mim terminar em revisão, entendeu? Exato. Agora acho que era isso, eu até fiquei com medo, né? Não. Isso é até uma característica do curso. Vocês não vão ter nenhum tipo de penalidade por isso e vocês sempre podem voltar. Muito obrigada. Certo? Agora vai. Então vamos lá. Vamos lá. Tá. Tá certo? Como eu tô no início, a minha questão era essa. Agora eu vou lendo, qualquer coisa eu chamo. Muito vamos obrigada, lá. tá? Tá certo. Desculpa aí Eu que agradeço. Muito obrigada. Valeu. Tchau. Boa noite. Boa noite. Professor. Sim? Você falou assim que na última monitoria que eu entrei, que acho que na unidade 5, quem chegasse na unidade 5 até tal data, teria uma aula específica dessa unidade. Quando que vai ser mesmo? Vai ser semana que vem, dia 5. Isso. Só que aí, André, é até bom você tocar nesse assunto e aproveitar que a Amanda está aqui também, e vocês estão mais ou menos no mesmo momento do curso, né? Eu não sei exatamente como administrar isso, porque talvez a gente tenha poucas pessoas no curso, e aí, assim, eu não sei muito bem se eu consigo tirar as pessoas do curso, entendeu? Que não chegar até o final da unidade 4 na semana que vem, se eu consigo tirar essa pessoa da aula, até se eu consigo no sentido, sei lá, emocional do termo, assim, dizer para a pessoa, olha, você não terminou, então não assista a aula, assista depois. Eu não sei se eu dou conta de fazer isso, assim, de manter essa regra. E aí eu queria ver isso com vocês, como é que você se sente com essa mudança de regra. Se eu liberar para todo mundo, como é que vocês se sentem com relação a isso? Não, para mim não tem problema. Não? Pra mim tudo bem também, não tem problema nenhum, não. Legal. Porque aí eu posso liberar para todo mundo essa aula. A ideia é que todo mundo possa... Bom, qual que é a ideia dessa aula? Né? De acordo com os princípios do PSI e da programação de ensino. A aula nesse modelo que eu estou planejando, né, é uma aula mais tradicional, né, em que eu vou ficar falando, vou trazer uma discussão de um livro de uma professora da UFMG que teve uma experiência com o ensino infantil, e ela conta a experiência dela de primeiro e talvez dos 2 primeiros anos da escola que ela criou, num modelo talvez, sei lá, com outras estratégias de ensino, e aí ela começou a fazer o doutorado, mestrado, doutorado e tal, e nesse meio tempo ela foi trabalhando com programação de ensino e começou a aplicar a programação de ensino na escola dela, né, para ensino infantil. E o livro é bem legal, porque ela traz alguns dados, ela mostra como ela foi pensando em ensino de várias habilidades, de vários conteúdos, e aí vai dando alguns dados da pesquisa, da experiência dela. Então, a minha ideia é trazer esse conteúdo para a gente discutir. E aí, qual que é a ideia, né, por trás do PSI? É que a gente... que essa aula sirva como uma motivação, que ela não seja conteúdo para ser cobrado em aula, então que a presença não seja obrigatória, que seja uma extrapolação do conteúdo. Então, para a gente poder aproveitar o conteúdo, né, dessa aula, seria legal que todo mundo que chegasse para assistir a aula já tivesse o domínio aí desses aspectos básicos, né? O que é programação de ensino, o que é instrução programada, o que é PSI, diferenças e semelhanças entre cada uma delas, para a gente conseguir discutir sem que eu precise retomar esses conteúdos, né? Então, para que eu não precise parar e dizer,
Instrução programada é isso, se caracteriza por isso. Entendeu? Que todo mundo já tem esse conteúdo. Só que aí eu não sei, assim, eu tô pensando em... Tem hora que eu fico dividido, assim, eu quero manter isso, porque já tá desde o início planejado dessa maneira, e pelo andar da carruagem a gente consegue ter um número até razoável de pessoas concluintes da unidade 4 até semana que vem, né? É bem possível que isso aconteça, mas eu fico sempre na dúvida em como administrar isso. É complicado mesmo. Assim, a aula vai ser gravada e vai ser disponibilizada. Eu vou colocar lá só restrição de acesso, né? Se eu mantiver essa ideia, então, por exemplo, quem ainda não terminar até semana que vem, sei lá, assim que ela terminar a unidade 4, a aula já vai ser liberada para todo mundo, né? À medida que for chegando na unidade 4. Mas aí eu não sei. Não sei, eu poderia só mandar o link só para quem já terminar, né? É uma outra possibilidade. Sim. É uma outra possibilidade. É possível também. Legal, eu posso fazer isso. Acho que o jeito mais fácil. Eu posso abrir uma outra atividade, sei lá, depois do fórum da atividade 4, com o link para assistir a aula na semana que vem. Só quem chegar lá vai ter acesso ao link. Pode ser. É legal, é uma boa. Acho que eu vou fazer isso. Mas esse link estaria disponível na unidade 4, então, no final da unidade 4. No final da unidade 4. Então, já está lá, toda a atividade 4 já está, toda a unidade 4 já está no Moodle. Então, tem a atividade 1, que é a leitura do texto, a atividade 2, que é a pergunta que você já respondeu, André, que agora eu já vou corrigir. E aí depois tem o fórum no esquema das unidades anteriores. E aí eu posso abrir mais como se fosse uma atividade, né? Uma questãozinha lá, uma descrição, só para colocar o link da reunião, da aula. Beleza. E aí vocês entrariam por esse link, que também vai ser pelo Google Meet, né? Só que vai ser diferente das aulas de segunda. Assim, se o professor vê que está no andamento, o pessoal está chegando realmente na unidade 4, o professor faz isso. Quer ver? Atividade Você tem mais 2. ou menos ideia de quantas pessoas estão já chegando nessa unidade? Eu tenho. Deixa eu abrir aqui, unidade 4, atividade 2. Eu tenho aqui 10 tentativas. Mas dessas tentativas tem algumas pessoas que estão voltando. 3 é minha. Tem algumas assim, mas tem algumas que concluíram, ó. Não tem. Eu tenho aqui André e Heloísa e Vitor, que já que concluíram. Então, pelos feedbacks, não. Talvez o Vitor já tenha concluído. Então, provavelmente, hoje a gente vai ter 3 pessoas, 3 alunos, que concluíram a atividade 2, e aí fica só o fórum. Agora, na atividade 3, na unidade 3, tem aqui no fórum. Aí já tem mais participações aqui. Então, assim, tem mais pessoas que têm acesso que já começaram a unidade 4. 1, 2, 3, 4. Mais 4 pessoas que já começaram, além de vocês 3, né? Mais 4 que já estão na unidade 4. Mais umas pessoas que não estão no fórum, mas... Então, assim, tá indo. Acho que dá para manter, sim. Beleza. Eu vou manter, sim. Tá indo bem.
Até porque as pessoas que chegarem na unidade, elas vão poder olhar depois a aula gravada. Sim, né? Só não vai participar da gravação ao vivo, mas vai ter depois. Vai lá pro site, pro Moodle. Pessoal, aproveitando que vocês estão aqui, então eu vou fazer algumas perguntas assim, sobre compreensão, o que vocês estão achando do conteúdo, dúvidas que surgiram, alguma coisa nesse sentido. Vocês gostariam de comentar algo? Pode fazer a pergunta. Não, essa pergunta, assim, é bem geral, não vou fazer nada muito específico, não. Porque, assim, as questões principais eu fiz pelo Moodle lá, né? Então, eu consigo entender a compreensão geral. São perguntas mais simples, mas os aspectos principais estão lá. Mas é isso, assim, durante a leitura, porque quando é aula presencial, eu vejo vocês e tal, dá para entender um pouco mais a compreensão de vocês, porque geralmente tem mais perguntas, o contato direto facilita isso, né? Eu vejo as expressões, à distância eu não consigo acompanhar isso. Acho que eu não tenho nenhuma dúvida do conteúdo. Eu vou dar uma olhada aqui no texto, que eu faço algumas anotações. Legal. Não, mas pra mim só teve aquela da quarta unidade mesmo, mas já foi solucionada já. Legal. Que foi mais um erro de interpretação minha mesmo. Talvez eu possa mexer no enunciado para deixar isso mais claro também. Pode ser. Mas eu acho que foi mais um erro meu, professor. Tá. Professor, tem uma questão que eu fiquei pensando depois da leitura do texto da unidade 3, que era da educação à distância, certo. E o sistema de PSI e programação. Que eu fiquei pensando assim que a EAD, o PSI e todos esses outros que a gente tem visto são assim mais voltados para uma formação mais técnica, né? De, por exemplo, habilidades um pouco mais técnicas e não tão assim, não sei, discursivas ou críticas. E aí eu fiquei me perguntando se através desses modelos, assim, por exemplo, num curso que fosse à distância, nesse formato, seria possível, de alguma forma, fazer uma educação mais crítica e tal, voltada para uns conteúdos mais, assim, não sei, da área de humanas, talvez, porque às vezes me parece que não tem espaço assim, para fazer uma crítica, um pensar mais... Bom, não sei, eu fiquei pensando nisso quando eu li o texto. Eu entendo a sua questão. E de fato, assim, você tem razão na sua leitura, assim, na sua compreensão. Só que, na verdade, assim, vamos lá, deixa eu tentar falar de um outro jeito. De fato, o que a gente observa na prática é o uso desses métodos para ensinar comportamentos mais objetivos, questões mais práticas, né? Ensinar pessoas a fazerem, né, manipularem alguma coisa. Isso de fato é facilitado com métodos desse tipo. Mas nada impede que a gente use para ensinar outras coisas, né? Então, por exemplo, essa disciplina, como eu montei, ela foca mais nesse pensamento e raciocínio crítico. Ela não é um curso que vai ensinar vocês a fazerem alguma coisa, entendeu? Ele é um curso que foca mais nessa questão de pensamento crítico mesmo, tá? E ele é voltado... Em vários momentos eu tenho dúvidas em relação a isso, mas eu acho que ele é mais programação do que PSI. Eu acho que eu me inspirei mais na programação,
sem dúvida ele é um curso compatível com a programação de ensino. Ele usa coisas da instrução programada, então a instrução programada entrou só na unidade 2 como uma das estratégias de ensino para ensinar a própria instrução programada, né? Então, para vocês conhecerem o que é a instrução programada, para vocês terem acesso a esse conteúdo, a verem como ele funciona. E aí, então, eu bolei a unidade 2 mais como uma experiência de ensino, assim, para vocês poderem ver todas as atividades montadas na ideia da instrução programada, e ao mesmo tempo ir discutindo a teoria que fundamenta a instrução programada. Então, ali não tem tanto raciocínio crítico, é mais, talvez, um conhecimento descritivo, né? Eu acho que a unidade 2 capacitou vocês mais para falar sobre a instrução programada, né? Então, essa é a minha compreensão, foi isso a maneira como eu fui me organizando. E eu acho que essa lógica funciona também para a unidade 3 e talvez também para a unidade 4. Apesar de eu achar que a unidade 4 dá um passo além, ele não é tão descritivo. Ele já exige um certo relacionar, né? Relacionar o conteúdo do texto com o plano de ensino. Mas na unidade 4, 5 e 6, com os fóruns, eu deixei ele mais aberto também, mas nem tão aberto, ele discute mais questões de valor. Então, por exemplo, o que o professor vai ensinar, que tipo de objetivo e que tipo de condição, né, o professor vai criar e o que ele vai criar no aluno. E aí a gente entra em questão de valor, questões culturais, questões do tipo, para que serve o ensino, né? Talvez em questões mais humanistas, né? Questões mais humanas, talvez. Então a gente vai para essas outras questões sociais, função social do ensino, né? O papel que a educação tem para o desenvolvimento de uma cultura, para o desenvolvimento social, econômico. A gente entra mais nessas questões que estimulam uma reflexão crítica, né? Então, eu concordo que talvez esse método, ou estes métodos, facilitem a aprendizagem de funções mais técnicas, mas ele não se restringe a isso, né? Eu acho que a grande questão é pensar que tudo parte dos objetivos que o professor vai definir. Então, se eu quero ensinar alguma coisa mais técnica, isso só vai mudar, talvez, o tipo de condição que eu vou estabelecer, que vai propiciar, que vai facilitar o desenvolvimento de habilidades mais técnicas, né? Então, sei lá, a gente vai precisar de mais laboratórios, a gente vai precisar ter condição para a mão na massa, né? Mas se eu quero propor objetivos mais teóricos, mais no sentido de reflexão crítica, pensamento crítico, eu tenho que criar condições para desenvolver isso. Então, mais debate, mais discussão mesmo, mais leitura e apontamento de questões críticas e tal, mais ou menos na direção do que tem aparecido mais no fórum da unidade 3, isso apareceu bastante. O pessoal discutindo, extrapolando. Talvez você tenha feito uma questão desse tipo lá no fórum, né, Amanda? Eu não lembro exatamente quem, mas alguém levantou uma questão desse tipo. Então é isso, assim, são condições desse tipo, e agora eu estou tentando participar mais para ver se a discussão continua e tal, porque ficou bem legal. Então eu consegui entrar lá, fiz alguns comentários e tal, para fomentar essa discussão, porque eu acho que para desenvolver reflexão, para desenvolver pensamento crítico, a gente tem que ter discussão de ideias, né? Embate de ideias, que a gente tem que ter condição de falar o que está entendendo, na verdade, e todo mundo precisa ter essa condição, e a gente precisa ter
eu estou sempre com a palavra embate na cabeça, mas não é uma boa palavra, assim. Mas ao mesmo tempo né? A gente precisa ter esse embate de ideias, né, para desenvolver o pensamento crítico. E dentro das ferramentas que eu tenho disponível, o que eu achei que mais favoreceria esse desenvolvimento do raciocínio mais reflexivo, pensamento crítico, seriam os fóruns e esses momentos de conversa como a gente está tendo agora, né? Então foi o que eu pensei de condição para gerar isso. E aí eu estou tentando agora, me esforçando mais para conseguir responder o mais rápido possível, assim, se possível dentro do prazo de 24 horas, para tentar fomentar isso. A grande questão é que eu estou ficando muito... eu estou sozinho para responder 37 pessoas perguntando em momentos diferentes do dia e em momentos diferentes do curso. Então isso me dificulta um pouco o trabalho. Mas eu não sei se eu respondo sua questão desse jeito, Amanda. Responde sim, obrigada. Tá. Sobre isso também eu fiquei pensando que também vai muito de uma postura que o aluno já tenha, né? Porque pra gente que está agora assim na faculdade, a gente já tem assim, um certo hábito de ler os textos e fazer apontamentos e tal. É um hábito já criado na universidade, né? Mas aí eu fico pensando assim, se fosse, por exemplo, numa turma de ensino médio, talvez, porque pelo menos na escola, nas experiências que eu tive, os alunos têm uma posição assim, ainda muito passiva perante o conhecimento que eles vão aprendendo, né? E isso pode ser estimulado por meio dessas técnicas, dessa condição mais ativa perante o conhecimento, porque daí o aluno vai precisar ver o texto, questionar, fazer perguntas, porque o professor não vai ficar a todo momento, sei lá, cutucando ali, falando o que você entendeu, o que é isso. E acho que isso é uma coisa legal, assim, que proporciona esse tipo de método de ensino. É bem isso mesmo. Assim, uma questão que é fundamental é o repertório de entrada dos alunos, né? A gente precisa ter o máximo de informação possível sobre as pessoas que vão participar do curso. Então, assim, essa análise que você fez, ela é perfeita. Porque se eu tivesse dado esse mesmo curso para, talvez, uma outra turma, talvez para ensino médio, adolescente, talvez ele não desse certo. Então, assim, eu não conhecia vocês. Eu sabia que vocês são de cursos, vinham de cursos diferentes, mas vocês estão sendo a minha terceira turma nessa matéria aqui na UFSCar. E as outras duas experiências que eu tive, também, assim, como vocês, as turmas vinham de cursos muito distintos, mas assim, os mesmos cursos que vocês, música, filosofia, física, alguns cursos, os cursos das licenciaturas. Então, assim, e sempre funcionou bem, sempre eram turmas legais, que estavam afim, que tinham iniciativa. Então, eu meio que apostei nisso, né? Então, eu falei, vai vir uma turma legal, que lê, que gosta de discutir, que tem autonomia. Mas, por exemplo, eu tenho experiência também em outra universidade que eu teria que pensar um formato de curso completamente diferente. Porque são pessoas que têm menos... que têm uma postura mais passiva mesmo, né? Que estão acostumados nesse esquema de professor entra, fala sobre o conteúdo, em 2 momentos vai parar para fazer avaliação, né, ao longo do semestre, e de boa, não tem mais nada para fazer. Tem texto que precisa ler, mas se não ler também não acontece nada. Então, para fazer um curso com essa característica, para uma população diferente, para uma turma diferente, para turmas, por exemplo, que têm um perfil mais passivo, né, em relação à escola, a estudo, eu teria que pensar atividades
maçante, talvez, não sei, porque eu fui quebrando o texto, então o texto... primeiro que eu não escolhi textos grandes, né? Eu acho que os maiores textos ainda vão vir, estão aí na página de 10 a 15 páginas, mas não são textos muito grandes. E eu ainda quebrei, né, os textos em 2 páginas, bem nessa ideia de facilitar a leitura, mas daria para usar dinâmicas, daria para usar mais aulas expositivas, se eu quiser, daria para usar mais trabalhos em pequenos grupos, né? É que eu não quis arriscar também muito aqui, a variar muitas as atividades, porque eu não sou uma pessoa muito expert em Moodle, é uma experiência nova, então eu não quis arriscar muito também. Mas é sempre legal pensar que as atividades podem ser as mais variadas possíveis. Então, por exemplo, a gente pode pensar em jogos de tabuleiro, se fizer sentido para a disciplina. Tem em versões anteriores dessa matéria, eu pedia para as turmas fazerem um curso programado, né, nesses moldes da programação de ensino. E aí, por exemplo, uma das turmas, a gente dividia a turma em subgrupos de mais ou menos 3, 4 pessoas, mas isso era meio livre também. Mas geralmente os maiores grupos tinham 4 alunos. E aí, por exemplo, um dos grupos estava querendo ensinar leitura e compreensão para crianças na idade aí de aprendizagem de leitura, sei lá que idade elas tinham, mas talvez uns 8, 9, 10 anos, assim. E aí, eles estavam querendo propor condições para os alunos lerem e compreenderem aquilo que estava lendo. Então, por exemplo, elas precisavam ter algumas atividades em que os alunos pudessem demonstrar compreensão. E aí era um livrinho bem legal que elas estavam usando como referência. E aí, à medida que os alunos deveriam ler o livro, tinha alguma atividade. Então, por exemplo, tinha uma receita de bolo no livro. Quando chega nessa parte, elas estavam bolando condições para os alunos fazerem esse bolo. Então mistura isso, mistura aquilo, que tanto que e tal, né, coisas desse tipo. E aí elas trabalhariam o segmento daquelas instruções. Então, não só ler uma receita, mas ler e fazer aquilo que está sendo lido, né? Em um outro momento, elas iam trabalhar expressão de sentimentos por texto escrito. Então, tinha todo lá uma historinha que eu não lembro exatamente qual é a história, mas gerava alguma comoção, sei lá, abandono, o personagem ficou triste e tal. E aí elas geravam condição para pensar, e você, que situação te deixa triste? Vamos escrever sobre isso. E aí elas começavam a trabalhar isso, assim. Então, tudo depende dos objetivos que o professor vai estabelecer, e aí, de posse, né, mirando nesses objetivos, a gente pode pensar que tipo de atividade a gente vai fazer para gerar condições para gerar esse comportamento objetivo, né? Essa que é a dinâmica, né? Essa é a dinâmica. A gente pode fazer coisas que se restringem ao ambiente da escola, da sala de aula. A gente pode ir para um ginásio, a gente pode ir para um parque, a gente pode fazer uma viagem. Então, tudo vai depender das condições da turma. Então, se forem alunos muito novos, aí a gente não consegue fazer viagem, mas talvez a gente consiga ir no museu da cidade, talvez a gente consiga ir para um parque da cidade. Turmas mais de universitários, por exemplo, aí a gente pode ir para outras condições. Então, é tudo muito esse jogo, né? Tudo depende dos objetivos que a gente vai delimitar, do repertório de entrada, né, da turma, e aí eu penso naquilo que a gente vai fazer, né? Uma coisa que outra turma já fez
era trabalhar a noção de lixo, né? O que é lixo? O pessoal da educação física, não era educação física, da matemática talvez. Eles queriam ensinar problemas matemáticos específicos, que eu não lembro qual. E aí eles iam para uma das atividades que eles estavam propondo era ir para uma praça, fazer tipo coleta do lixo daquela praça ou da escola depois do intervalo, alguma coisa assim. Então, eram só propostas, né? A gente não chegou a fazer nada disso. Eu não sei se eles fizeram, mas a ideia desse material que eu pedia como avaliação final é que eles tivessem um curso de mais ou menos 5 encontros que eles pudessem oferecer para onde eles quisessem, né? Como um professor da disciplina deles, numa escola que eles já tenham contato, sei lá. E aí uma das atividades era fazer essa coleta de lixo, que poderia ser depois do intervalo, tudo que estava no chão, né, da escola depois do intervalo, e aí eles iam espalhar numa quadra, em alguma coisa assim da escola, e aí eles iam ensinar os alunos, por exemplo, a medir a área desse lixo, quanto que tem de lixo aqui em termos de metros quadrados, metros cúbicos, né? E aí ensinavam essas contas da matemática e aí extrapolavam para reflexões do tipo, tá, vamos supor que esse lixo fique aqui, e aí chova, para onde esse lixo vai? Vai para o bueiro. Qual que é o tamanho do bueiro? Vamos medir. O que ia acontecer? Ia entupir. Então eles iam ensinar alguma coisa de pensamento crítico também desse jeito, né? Então, assim, as possibilidades elas são infinitas. Tudo vai depender da criatividade do professor e dessas outras questões que a gente está discutindo, né? Eu acabei ficando nesse mais basicão, mais tradicional, por conta da minha habilidade com plataformas. Mas quem tem mais estrutura, mais possibilidades, mais investimento, a gente poderia inventar um jogo, né? A gente pode inventar um jogo, pode inventar coisas e aí vai da criatividade mesmo, do suporte, sei lá, coisas desse tipo. Uma coisa que seria legal é fazer tutoria, né, para ajudar nessa situação. Acho que funcionaria muito bem para esses casos. Com alguns tutores. Esse horário é um horário de tutoria, né? Mas seria super legal se eu tivesse uma outra pessoa comigo para a gente se dividir. Eu poderia ficar num dia, a gente arrumaria um horário alternativo, né? Mas que a gente tivesse mais possibilidades de discussão, seria ótimo. É monitores, isso eu falei errado, monitoria que eu quis dizer. No final... São muitas possibilidades, eu estou achando bastante interessante aprender um pouco mais a respeito. Que bom, fico feliz com isso. Professor, eu vou me retirar aqui, licença. Fica à vontade, André, abraço. Já eu dou uma olhadinha no seu texto lá. Obrigado. Valeu. Aqui, professor, boa noite. Boa noite, Amanda.